Olá, eu sou a Maísa Marques e eu sou CMO aqui do XOSP. Hoje nós vamos começar a websérie O Lado Jurídico da Telemedicina no Brasil. Vai ser uma websérie em 4 capítulos e é com imenso prazer que eu anuncio que a gente vai ter participação nos 4 capítulos da doutora Manuela Millen. Ela é advogada, pós-graduada em Direito Médico, especialista em Direito Médico pela Faculdade de Coimbra e mestranda em Direito da Saúde. A doutora Manuela também é membro da Comissão de Direito Médico da OAB Rio e membro da Comissão de Biodireito e Bioética também da OAB Rio. Então, é com imenso prazer que eu dou as boas-vindas à doutora Manuela. Seja muito bem-vinda e muito obrigada pelo seu tempo e por participar aqui conosco dessa websérie que foi preparada com tanto carinho para quem está nos assistindo. Olá, Maísa, com enorme satisfação que estou aqui fazendo parte dessa websérie, com a intenção de levar informação e prevenção ao médico, nesse momento principalmente de telemedicina, né? Estaremos aqui durante esses 4 dias conversando e respondendo perguntas e levando o máximo de informação possível. Obrigada pelo convite e vamos juntas. Vamos juntos. E para o primeiro vídeo dessa websérie, hoje a gente vai falar sobre a retrospectiva da telemedicina no Brasil. Vamos lá? Doutora Manuela, lá em 2002, a telemedicina passou a vigorar no Brasil, né? Eu até já falei disso aqui no nosso canal em outra oportunidade, porque a gente está falando muito de telemedicina agora, em 2020, mas a verdade é que telemedicina já é praticada no Brasil desde 2002. A gente teve lá naquele ano a resolução 1643, que basicamente regulamenta a prática do telelaudo. Então, fala que o telelaudo pode ser feito e como ele pode ser feito. Dentro dessa resolução, existe a menção a outras 2 resoluções. Uma que fala sobre o que se caracteriza o prontuário médico e uma outra que fala sobre o mesmo prontuário médico quando ele é feito no meio eletrônico. E aí essa resolução trata da segurança, dos níveis de segurança do prontuário quando ele é feito de maneira eletrônica. Tudo isso lá de 2002. Agora, em 2020, o que a gente teve, né, com o ofício 1756 do Conselho Federal de Medicina foi uma ampliação da prática da telemedicina. Então, em 2002, podia só telelaudo, e aí, esse ano, agora, o CFM ampliou a prática da telemedicina para abranger também telemonitoramento, teleorientação e teleinterconsulta. E aí, nesse ofício, agora de 2020, não está falando nada sobre prontuário médico, sobre prontuário eletrônico, não se menciona nada disso nesse ofício. Mas nesse ofício está dizendo que, primeiro, dentre as várias determinações dele, né, está dizendo que, primeiro, aquilo tudo vale para, excepcionalmente, o período de combate à pandemia do Covid-19 e que, além de ser em caráter excepcional, também o que está descrito ali nesse ofício, agora de 2020, está além do disposto na resolução 1643, que é essa lá de 2002. Então, a minha primeira pergunta para você hoje é o que significa esse além do disposto que está aqui no ofício 1756. Na prática, o que isso quer dizer? Maísa, para eu ler essa pergunta, se você me autorizar, eu vou fazer um breve relato do que você falou. Na verdade, assim, a telemedicina já tem resoluções até anteriores à de 2002. A de 98, que foi revogada, depois teve uma em 99. A telemedicina, ela no Brasil, ela passou realmente a ser normatizada em 2002. Em 2002, se nós formos parar para pensar, a gente não tinha ainda nem esses meios de comunicação os quais nós estamos trabalhando hoje. Então, em 2002, a grande preocupação para a telemedicina era de se ter plataformas seguras, a segurança dos dados. Baseado nisso, a telemedicina, a resolução da telemedicina,
ela foi limitada, como você bem disse, né? Quando, nessa questão do Covid, em 19 de março, o CFM encaminha, né, esse ofício ao ministro da Saúde, dizendo que nesse momento emergencial do Covid, da pandemia, eles iam ampliar, como você colocou, a teleorientação, a telemedicina, através desses formatos que você mesmo já nos relatou. Quando ele amplia a telemedicina, ele não revoga a resolução de 2002. Ele complementa, ele amplia essa resolução, dizendo, neste momento, fazer além do que a resolução permitia. Mas toda preocupação com a segurança dos dados, toda aquela preocupação em ter um prontuário eletrônico, né, um prontuário que tem uma legalidade no mundo jurídico, ela permanece. Justamente por isso, ela revoga de forma alguma a resolução de 2002. Ela vem para ampliar, para trazer mais coisas favoráveis a essa questão do isolamento, para que o médico possa, à distância, atender os seus pacientes, né, através de um meio de comunicação remoto, através da telemedicina, de forma que, assim, a gente tenha aí um isolamento e uma segurança maior nesse momento de Covid. Vai depois, e nós vamos estudar isso ao longo desses dias, que aí depois você tem aí no dia seguinte, 20 de março, uma portaria normatizando a telemedicina, né? Depois os órgãos de classe, eles trazem as suas resoluções, os órgãos regionais, né? O CREMERG traz a sua resolução, no quinto ele proíbe paciente de primeiro a sua resolução, né? A ANS dá seu parecer sobre o pagamento da saúde suplementar, e vem a lei da... Isso tudo nós vamos ver nesses dias. Mas se a gente for observar essa história dessas leis, desde 2002, elas vêm acompanhando uma sincronia muito perfeita. Ou seja, nada que foi feito está entrando em conflito. Prontuário eletrônico, há necessidade de uma legalidade no mundo virtual, tudo isso permanece. E aí, junto a isso, as novas resoluções, a autorização da lei da telemedicina, uma lei temporária, mas uma lei que, nesse momento, é a lei que está sendo utilizada, né? Então, assim, tudo que não entrou em conflito continua até desde a resolução de 2002, historicamente, né, nesse momento, até a lei da telemedicina. Uma lei temporária, uma lei que teve data para começar, uma lei emergencial que vai terminar essa questão do Covid. Contudo, acredita-se, nós vamos ver muito isso, que a telemedicina ela veio para ficar. Agora, em 2020, primeiro, o CFM lançou o ofício 1756 no dia 19 de março. No dia seguinte, já veio o Ministério da Saúde, lançou a portaria 467, e quase um mês depois veio a Lei 13.989, né, a Lei da Telemedicina, que foi também ali lançada, que foi assinada pelo presidente. No que diz respeito à resolução do Conselho e à lei, né, a gente vai falar mais detalhadamente no conteúdo de amanhã, mas para hoje eu já tenho uma dúvida que é a portaria 467 e a lei da telemedicina. A relação que elas estabelecem entre elas é qual? Uma sobressai a outra, elas se complementam, uma substitui a outra, como que funciona isso? Então, no mundo jurídico, existe o que a gente chama de escala de Kelsen, né? Ou seja, como que estão a hierarquia das normas, né? Como se trata hierarquicamente essas normas. A lei, ela tem um poder muito maior que o de uma portaria, mas a lei, ela não diz que ela revogou essa portaria.
Então, as normas da portaria que não estiverem em conflito com as normas da lei, elas continuam também hoje atuando nesse mundo jurídico, entendeu? Somente as normas que tiverem conflitos é que a lei vai se sobressair sobre a portaria. Mas a gente vai entender, durante todo esse estudo, que todas as normas, as resoluções, a própria lei, elas vieram caminhando juntos. E foi uma evolução que trouxe praticamente a mesma redação com pequenas alterações, inclusive alterações na proteção de dados da documentação. Uhum. Doutora Manuela, nada do que saiu agora em 2020, a lei da telemedicina, nem a portaria 467, elas não mencionam especificamente o prontuário eletrônico, a assinatura do prontuário eletrônico como um todo. A própria lei da telemedicina, ela fala sobre a assinatura por meio de certificado digital de infraestrutura ICP Brasil, mas ela fala especificamente de prescrição eletrônica, de atestado para o paciente, né? Só que, ainda que não estejam mencionados nos documentos de 2020 nada sobre o prontuário eletrônico, é importante relembrar aquilo que eu perguntei lá na primeira pergunta de hoje, sobre as determinações de 2020 não terem revogado nada do que já existia, ou seja, não terem revogado o que já vinha desde 2002, por exemplo. Então, ainda que agora não esteja se falando da assinatura do prontuário eletrônico como um todo, é importante reforçar que a assinatura digital por meio de certificado de infraestrutura do ICP Brasil é importante para todo o documento, né? Com certeza. Maísa, olha só, essa questão de prontuário eletrônico, de ter um documento gravado pela chave ICP Brasil, isso é antigo. Desde 2001 saiu uma medida provisória e, na época, a medida provisória não tinha, era diferente para se transformar em lei. Então, a medida provisória já tinha força de lei e ela continua com essa força de lei. Então, desde 2001, saiu a lei da chave ICP Brasil. E desde lá, a gente sabe que os documentos, os dados desse mundo digital, eles têm que ser criptografados pela chave ICP Brasil. Com a tecnologia, o avanço da tecnologia, em 2002, né, teve essa, hoje tão falada, normatização da telemedicina, que não foi ampliada justamente pela insegurança de se manter os dados em segurança, né? Então, por este motivo, a gente pode perceber que, como eu já disse, em 2002 não tínhamos muitas das tecnologias sociais de comunicação que a gente tem hoje. Então, na falta dessa segurança, a lei de 2002 ela ficou bem limitada, né? A resolução, perdão, de 2002. Com agora esse ofício do CFN que amplia, né, ele vai a um ofício ao Ministério da Saúde, ao Ministro da Saúde, à época, para que a lei de telemedicina, nesse momento emergencial do Covid, fosse ampliado de forma que os médicos e os pacientes pudessem continuar seus tratamentos nos possíveis de meio remoto, ela não revogou a resolução de 2002. E a resolução de 2002, a medida provisória e a lei, tudo isso junto com agora, com esse momento onde falam que os documentos têm que ser assinados eletronicamente, se você fizer uma contextualização de todas essas informações, você vai entender que o prontuário eletrônico, ele é uma peça para o médico, né, uma forma de elaborar o prontuário que tem uma legalidade. Resumindo, né, a telemedicina, que a gente acredita que veio para ficar, ela vem ainda reforçar mais ainda a necessidade da migração para o prontuário eletrônico. Um prontuário eletrônico que vai ter a chave ICP Brasil para assinar os documentos do profissional de saúde e ele vai ser criptografado. Então, a lei ela só vem trazer para a gente, nesse momento, o que já se fala desde 2001, na necessidade da segurança dos dados. E dentro dos consultórios médicos, essa segurança a gente vai encontrar
dentro de um prontuário eletrônico. Amanhã a gente se vê por aqui de novo, dessa vez para falar sobre as diferenças das regulamentações dos conselhos de classe e das regulamentações jurídicas, das leis. Obrigada a todo mundo que nos assistiu e até amanhã. Obrigada e até amanhã.